Você já percebeu a sua autoestima sendo atacada pela crítica? Quer aprender como proteger a sua autoestima? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como proteger a sua autoestima da crítica. Então, se você gosta desse tema, eu quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e compartilha com a gente um comentário sobre a sua história ou até mesmo a sua opinião sobre esse tema. O primeiro ponto que a gente deve destacar nesse vídeo é que a capacidade crítica do ser humano é uma habilidade nobre. Todos nós precisamos exercer e desenvolver uma capacidade crítica da vida, das coisas, dos comportamentos, porque a capacidade crítica ela tem uma atuação importante na nossa vida. É através dela que a gente consegue identificar problemas, construir soluções, tomar melhores decisões. Então a gente realmente precisa. A crítica ela está por trás de todo o processo de aperfeiçoamento. Eu preciso criticar para encontrar resposta, encontrar novos caminhos e construir esse processo de aperfeiçoamento. E isso também inclui o seu crescimento pessoal. A questão problemática é quando essa crítica ela não tem esse objetivo. A crítica ela aparece por si só de uma forma infundada ou a maneira de criticar ela é equivocada ou até mesmo pode ser a sua dificuldade em lidar e administrar aquela crítica. Então, de forma geral, para ter uma autoestima saudável é preciso aprender a administrar e lidar com as críticas. E nesse vídeo eu quero te ajudar a construir essa reflexão para lidar melhor com as críticas daqui para frente. E aprender isso é uma forma de proteger a sua autoestima. Existem críticas que são de fato construtivas e elas elevam o nosso crescimento, mas existem outras que são verdadeiros ataques à autoestima. E esse é o ponto que eu quero falar com você agora. Para você descobrir se essa crítica ela tem esse potencial de ferir e de atacar a sua autoestima, você deve analisar alguns aspectos dessa crítica. O primeiro é a coerência. Será que essa crítica ela é coerente? Você olha para ela com um olhar racional? Tem a ver com um contexto, a pessoa também que criticou. Então, comece a analisar essa crítica e se ela tem coerência com a situação, com você, com o outro, com aquilo que está sendo dito. Outro ponto que você deve considerar no momento de analisar uma crítica é se a crítica ela é justa. Além de coerente, ela precisa ser justa. Analisa o contexto, analisa a proporção que essa crítica aparece, de que forma ela é feita, e observe se ela é justa. Se não for, você precisa ligar um sinal de alerta, porque é essa crítica baseada na injustiça que tem um grande potencial de atacar a sua autoestima e você precisa reagir de forma que proteja e preserve a sua autoestima. Por isso, você não deve acatar como verdadeiro conteúdo de uma crítica sem antes analisar. E o terceiro ponto é: analise se a crítica propõe um caminho para melhorar, ou para a mudança, para a melhoria de algo. A crítica ela precisa apontar um problema, levantar um problema e, ao mesmo tempo, proporcionar uma abertura para que a solução seja encontrada. A crítica por si só vazia é uma mera ofensa. E a ofensa não tem lado bom em uma ofensa. Não tem algo construtivo na ofensa. A ofensa é puramente um ataque à sua autoestima. E talvez você esteja recebendo ofensas achando que são críticas, analisando ofensas, quando na verdade você precisa se proteger e entender que essas ofensas não precisam ser recebidas dentro de você como uma verdade. Isso faz toda a diferença para proteger a sua autoestima e manter um relacionamento consigo mesmo e também a saúde emocional. Outro passo importante para te ajudar a analisar a crítica que você recebe é você considerar se existem palavras de exagero nessa crítica. Palavras como sempre, nunca ou palavras que impõem rótulos. Se a crítica que você recebeu ela é carregada de exagero e palavras assim e a imposição de rótulos, você deve ligar um sinal de alerta, porque é uma crítica com potencial de atacar a sua autoestima, ferir a sua autoestima e muitas das vezes não refletir a verdade sobre você e nem sobre o seu comportamento. Além do mais, a gente pode considerar uma coisa:
Talvez a crítica, ela até cabia em uma determinada situação, mas dependendo de como a pessoa faz essa crítica, aquilo se torna um ataque à nossa autoestima. E essa situação é muito comum. Às vezes um comportamento nosso foi, passível de crítica, e a crítica chegou. Mas a forma como o outro trouxe a crítica foi uma forma muito infeliz. E isso gerou um mal-estar ainda maior. Você deve analisar o conteúdo da crítica. Sim, e também a maneira como a crítica chega até você, porque a forma de comunicar essa crítica é o veículo, e isso é determinante também para entender como a gente vai receber essa crítica. Algumas pessoas têm uma mania de crítica, quase que um vício de criticar tudo, é uma reação muito automática. Quando a gente analisa, a gente percebe que parece que a linguagem daquela pessoa é através da crítica. Ela só sabe se comunicar por meio da crítica. É aquela pessoa, quando a gente mostra uma coisa boa que a gente fez, o que ela faz? Nem parabeniza, nem considera, e ela encontra uma brecha para a crítica. Ela critica o que aconteceu, ela critica o que não aconteceu. Parece que a linguagem do outro é dessa forma. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem condição de mudar aquela pessoa? Você tem condição de alterar a maneira daquela pessoa ser? Você tem condição de impedir a crítica que aquela pessoa decide fazer naquele momento? Não. O seu compromisso e a sua responsabilidade é com você. E você não tem controle sobre o comportamento do outro. Então você deve aprender a lidar, aprender a conduzir as suas emoções de uma forma mais saudável e positiva para você, colocando limites, fazendo o outro ter acesso à consequência de ser uma pessoa crítica demais. Então, é importante que você saiba se posicionar também nesses relacionamentos. Para aprofundar ainda mais essa nossa reflexão sobre crítica, para te ajudar a entender isso, eu vou trazer aqui alguns exemplos de falas que algumas pessoas já me contaram que receberam, tá? Falas de crítica. Olha só, para você identificar se isso já aconteceu com você. A primeira frase que a pessoa escutou é: você sempre faz tudo errado, você fica o tempo todo com essa cara feia, você nunca faz a coisa direito, você nunca vai crescer desse jeito. Vamos parar por aqui, porque a lista é infinita de pessoas que já ouviram críticas de todos os tipos. Eu selecionei essas aqui. Percebe como as críticas que eu citei são completamente abstratas e ela tem um exagero aqui? Olha só, você sempre faz tudo errado. Será mesmo? Será que você sempre faz tudo errado? Outra frase. Você fica o tempo todo com essa cara feia. O tempo todo? E como assim? Cara feia é o quê? É muito subjetivo. O que é essa cara feia? Cara feia para quem? De que maneira? E como assim o tempo todo? Nem dá pra gente ficar o tempo todo com a mesma cara? Então, assim, olha só, como a gente vê o exagero e uma forma abstrata. Parece aqui uma crítica, mas é uma ofensa. É uma crítica infundada. Você nunca faz a coisa direito. Que coisa é essa? A coisa direito. E nunca faz. Olha o peso. Nunca. É um exagero. É exagero. E outras, como falou no final, você nunca vai crescer desse jeito. Nunca, de novo, mais uma frase de exagero. E no meio disso tudo, para aprender a lidar com a crítica, se proteger da crítica, para proteger a sua autoestima, você deve também avaliar se você não repete a crítica para si. O que isso quer dizer? Você pode se incomodar muitas das vezes com a crítica que o outro faz para você, mas vem cá. Me fala uma coisa, como que é o campo do seu pensamento? Quando o outro se ausenta, você se trata de que jeito? Será que você não é mais uma pessoa que te trata nessa medida, nesse tipo de crítica, nesse nível de crítica exagerada, injusta, incoerente? E isso serve como um ataque à sua autoestima. Não tem autoestima que sobreviva a um modo de tratamento de si completamente nocivo. Então comece a avaliar se você não é a pessoa que mais se critica internamente, com as suas crenças, com seus pensamentos automáticos que sempre te colocam para baixo. Ou, para não usar a palavra sempre, que a maioria das vezes te colocam para baixo. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns pensamentos que pode ser o seu. Pensamentos de autocrítica. Eu sou burra mesmo. Eu sou muito sem noção. Eu sou toda errada.
olha isso e me fala se você não pensou isso nenhuma vez, ou se você já pensou isso em algum momento, mas você conseguiu lidar e hoje você não pensa mais. Compartilha com a gente se você já viveu essa experiência. Coloca aqui nos comentários. Então, eu sou burra mesmo. Olha o termo, né? Completamente pejorativo, fere a sua autoestima, revela um modo de tratamento muito depreciativo. A outra, sou muito sem noção. Muito, olha o exagero, pesando essa afirmação. O que esse pensamento quis dizer? Sou muito sem noção. Traz o contexto. O que aconteceu que você julga o seu comportamento que foi sem noção? E outra, qual é o significado de sem noção? Você teve um comportamento que não cabia? Um comportamento inadequado? Vamos trazer o contexto desse comportamento. Qual era o contexto? Será mesmo que era tão inadequado assim? Vamos compreender o que está por trás? Isso vem como uma frase pronta que ataca a sua autoestima e você nem para refletir. E a outra aqui, ó, sou toda errada, eu sou toda errada. Mais uma fala de exagero, uma fala de injustiça, que distorce a sua percepção de si, que ataca e fere a sua autoestima. Eu sou toda errada. Toda errada, o que isso quer dizer? Então, mais uma vez, é uma forma de se criticar, ferir a sua autoestima, prejudicar a sua saúde emocional, porque se o seu relacionamento com você mesmo está abalado, está baseado em um tratamento desse tipo de crítica nociva, você vai ver a sua saúde emocional impactada também. Como mudar tudo isso? Primeiro, com a percepção, com a identificação de que você hoje se critica de forma excessiva. E a partir disso, você vai mudar o seu relacionamento com você mesmo, passar a oferecer um relacionamento justo e gentil. E a partir desse relacionamento com você mesmo positivo, você vai estar mais fortalecido para se posicionar frente à crítica do outro. Não é qualquer crítica mais que te abala, que atinge a sua autoestima. Receber uma crítica vai continuar sendo uma experiência desagradável, mas ela não é mais uma experiência que te deixa extremamente abalada. Tem diferença de ser uma experiência desagradável, ai, não gostei de ouvir uma crítica, foi tão ruim, fui embora assim, meio mal do trabalho, mas foi uma crítica que você se sentiu mal, mas você vai buscar melhorar, entendendo que aquela crítica foi coerente, nos casos em que a crítica foi coerente. Então você aprende a lidar, fica mais fortalecido para lidar. Então é importante que você se posicione diante disso e aperfeiçoe a sua capacidade. Olha o que eu vou dizer e parece uma redundância aqui. Você precisa criticar a crítica que você recebe. Olha só, né? Fica uma palavra assim repetida. O que isso quer dizer? Você precisa analisar com um olhar crítico. Se a gente não quiser ficar repetindo tanto as palavras de crítica, eu vou dizer: você precisa ter um olhar analítico sobre a crítica que você recebe. Criticar a crítica, você precisa questionar essa crítica, oferecer uma reflexão sobre essa crítica e não absorvê-la como verdade, por mais convincente que essa crítica pareça. Porque algumas são bem convincentes. Dependendo de como ela é dita, então, dependendo da oratória do outro, ela chega como uma verdade pra gente. Reflita sobre essa crítica, analise essa crítica. E isso vai te ajudar a proteger a sua autoestima. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Me acompanhe também nas redes sociais, através do Instagram, @juliacarlapsi, e também no podcast Terapia em Minutos. É só você digitar nas plataformas de áudio que você também vai poder acessar conteúdos em áudio. Tá bom? Compartilhe um comentário com a gente sobre a sua experiência e a gente se vê no próximo vídeo.